Falando ao meu coração, fala comigo quando estou só, ou no meio da multidão. Preciso te ouvir para tomar uma decisão. Não quero agir sem a tua direção. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, preciso for. Comunicando, Pastor Adevaldo Oliveira. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. A palavra de hoje, queria trazer para você, está no Salmo 23, no versículo 4. E o título da mensagem é: O Vale da Sombra da Morte. Glória a Deus. Tem um irmão aqui, ele estava: pastor, como é que eu faço para ver as mensagens que o Senhor prega aí na programação? Olha, irmão, você pode, através do Facebook, né, acompanhar. A gente sempre faz algumas transmissões pelo Face da rádio e também pelo Face Adevaldo Oliveira. E também você pode ver aí no YouTube, né, Adevaldo Oliveira, e você consegue aí também acompanhar, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Gente, o Salmo 23, o versículo 4 diz assim: Salmo 23, versículo 4: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bonito isso aí, né? O salmista diz ainda, quer dizer, uma possibilidade, né? Ele não estava dizendo que estava lá, mas ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele não temeria. Por quê? Porque ele diz: tu estás comigo. Quem? O Senhor. E ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O povo de Deus, ao longo da sua história, atravessou muitos vales. Mas muita gente fala esse texto, né, o vale da sombra da morte, mas não sabe o que é um vale. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos dar uma definição do que é um vale. Tá? Entenda bem. O vale, o que é um vale? É uma depressão ou planície. O que é uma depressão, pastor? O que é uma planície? Um lugar plano. Só que esse lugar, ele fica entre montes. Ele é um lugar plano, baixo, entre montes, ou no sopé, como diz lá no interior de onde eu venho, no pé do monte. Quase sempre é banhado por um rio. Esta palavra é encontrada na Bíblia, gente. Eu fiz uma pesquisa. É encontrada 188 vezes. Olha que coisa. 188 vezes você encontra no Velho Testamento sobre o vale. E uma vez no Novo Testamento. 188 vezes no Velho Testamento e uma vez no Novo Testamento. Eu não estou dizendo que essa estatística é perfeita, viu? Mas pelo que eu pude pesquisar,
eu cheguei a essa conclusão. O vale da sombra da morte representa os momentos difíceis que passamos. Ao longo do tempo, na nossa caminhada, são momentos de adversidades, são momentos de extrema situação de terror, de pânico, de medo, de angústia, de tristeza. E são nos vales da vida que o nosso Deus se revela, Ele se mostra ao seu povo. Eu queria que você que está acompanhando, se tiver bom áudio, você que está acompanhando aí pelo Face, você confirma, tá? E o que acontece? Nós vemos alguns vales, né? Alguns tipos de vales. O Vale de Acor, o Vale de Baca, o Vale de Jordão, o Vale de Jerel, o Vale de Aijalon, o Vale de Escol, o Vale de Hebron, o Vale de Sidim, o Vale e Vale mais Vale, por aí vai. Esses vales que eram conhecidos pelo povo de Israel. Davi relata esse texto que nós acabamos de ler, do Salmo 23, versículo 4, sobre o vale da sombra da morte. Certamente o vale mais difícil de atravessar, mas no entanto necessário. Queridos, sabe o que acontece? Atravessar por esse vale da sombra da morte, de fato não é fácil. Mas se depender do nosso bom pastor, né, o Senhor Jesus, conhecê-lo cada dia mais como Deus onipotente, onipresente, onisciente, então nós iremos passar com muito, mas com muito, como é que eu posso dizer? Com muito vigor, muito ânimo, com muita disposição. O salmista desse texto, ele mostra a sua experiência pessoal em conhecer o Senhor como seu pastor. Quando nós conhecemos o Senhor como pastor, fica mais fácil. Mas quais são as lições que podemos tirar para a nossa vida espiritual sobre o vale da sombra da morte? Qual lição, qual proveito, o que a gente tira de bom desse vale? O salmista ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, a sua localização geográfica era uma estrada, era um caminho que levava de Jericó para Jerusalém. Pastor, como é que o senhor sabe disso? A gente vai procurando fazer algumas pesquisas e a gente vai analisando. Também era conhecido como ladeira de sangue. Olha aí. Preste bem atenção. Era conhecido como ladeira de sangue. Essa estrada, gente, era então um caminho sinuoso, tá? Era íngreme, que descia 1.200 metros em apenas 27 quilômetros. Imagina, uma descida aí de 1.200 metros é alto, né, amado? A situação é alto. 1.200 metros em 27 quilômetros, com muitos vales estreitos, de cujos lados em cavernas escavadas, malfeitores, eles espreitavam, né? Eles ficavam ali espreitando como emboscada para os viajantes que passavam por lá. Os irmãos estão confirmando aqui que está bem o áudio. Muito obrigado. E sabe o que acontece? A igreja fiel, ela está em uma caminhada constante. E tem hora que a gente entra nos vales. Querido, esse vale, tá? Esse vale que representa os momentos difíceis, que é o mundo, ele, infelizmente,
está no caminho, no trajeto. Está no trajeto. Como assim? A trajetória sua de Jericó, tá? Até Jerusalém, existem muitos vales. Existe o vale da sombra da morte, a eternidade com Deus, a morada com o Pai, a cidade eterna onde moraremos com o Senhor para todo sempre. Até chegarmos lá, vamos ter desafios, vamos ter lutas, vamos ter situações difíceis. Por isso que o salmista, ele fala sobre isso, né? Quando diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não é para parar no vale da sombra da morte. O salmista, ele deixa registro nesse texto que o vale não é para ficarmos parados, não é para nós morrermos no vale, é um lugar de passagem, é um lugar transitório. Por isso que ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele disse, eu não temeria, não vou ficar lá. Não é para nós ficarmos lá, porque a salvação é dinâmica, tá certo? Não é para nós ficarmos ali, nem morarmos ali. Ou seja, o vale é um lugar de passagem, porque a igreja é peregrina deste mundo, tá? O nosso lugar é na presença de Deus. O nosso lugar, querido, não é em meio ao sofrimento, ao caos. Talvez eu estou falando com pessoas estão me vendo e ouvindo nesta hora, estão pensando assim, pastor, eu não aguento mais. É um câncer, é um tumor, é um acidente, é uma tragédia. Cada um tem um vale. É um desemprego, é uma crise financeira, é um aperto financeiro, é uma doença, uma enfermidade, é um problema conjugal, é um problema sentimental. Qual é o seu vale? Qual o vale que você está passando? Não vá morar aí, você não vai morrer aí, você não vai ficar aí, você não vai permanecer aí. É um momento. Mas pastor, está demorando. Era 27 quilômetros, está lembrado? 27 quilômetros de vale. Vai andar por 27 quilômetros? É fácil? É não, meu irmão. De carro, né, Amaro? De carro é tranquilo. Mas e a pé? É muito chão. Imagina 1.200 metros de descida em 27 quilômetros. É, meu irmão, é complicado. Mas eu digo uma coisa para você. Deus, Ele está com você nesse vale. Por que atravesso, pastor? Por que é necessário atravessar o vale da morte? Escute. O pastor, ele atravessa o vale da sombra da morte com as ovelhas em busca de um melhor pasto, em busca de alimento para o seu rebanho. Consegue entender? Amados irmãos, Deus tem provido o melhor para o seu povo. Nós temos vivido com o Senhor grandes experiências, tá? Grandes momentos diariamente, livramentos, curas, vitórias nos lares, tá? Conquistas, bênçãos, enfim. Mas a palavra nos afirma que o melhor está por vir. O melhor está por vir. Aleluia. Muitas pessoas, elas ainda não entenderam isso. 1 Coríntios 16, verso 22, por favor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 22.
Olha o que diz aqui o texto. Conseguiu encontrar? Amém? Estou aqui com minha Bíblia nas mãos. Ele diz, se alguém... 1 Coríntios, capítulo 16, por gentileza, o versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Puxa vida, o que é maranata? Maranata quer dizer, ora vem, Senhor. Ora vem. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado. O que é amaldiçoado? Essa palavra para muitas pessoas é difícil de entender. Tem gente que usa essa palavra às vezes de forma da conjectura dela, do real sentido dela. O que é amaldiçoar? É o oposto de abençoar. O que é uma pessoa abençoada? É uma pessoa feliz. É uma pessoa que ela tem a graça de Deus. É uma pessoa que tem realizações. Tem gente que acha que ser abençoado é ser rico, né? Não tem nada a ver. O abençoado é uma pessoa completa. Espiritualmente, família, sentimental. É uma harmonia. A bênção é isso. E o que é maldição? É o oposto. Maldição é o contrário. É o oposto. É a ausência da bênção. Aí, como diz em Jeremias, aliás, Jeremias 17 e Salmo 1, que o homem que não teme ao Senhor, ele anda em lugares desertos. Gente. Estará como arbusto solitário no deserto. É forte isso aí, viu? Arbusto solitário no deserto. Isso é uma maldição. Isso é uma maldição. Solitário no deserto. Ou seja, quem não tem bênção sempre está só. Precisa ter a bênção. Estar só é um conceito complicado. Amaro, vamos lá. O que é estar só? Eu morei muitos anos sozinho. Eu acredito que no meu ministério, deixa eu ver, casei em 2000, agora em outubro no civil, Amaro, eu faço 17 anos de casado no civil. E eu casei em outubro no civil e na igreja eu casei em dezembro. Casei em dezembro. Então tem duas datas, né, de casamento, civil e na igreja. Aí o irmão, pastor, se eu casei em outubro já foi morar? Já não. Casei em outubro na igreja, aliás, no civil. Aí aguardei casar na igreja para poder ir morar junto, passar a lua de mel, essas coisas. Então 17 anos. E deixa eu ver aqui, 5 anos ministeriais eu passei solteiro, estava sozinho. Eu na época eu morava, tinha um alojamento na igreja. Morei 5 anos sozinho. Mas sozinho entre aspas, né? Porque quem tem Deus nunca está só. A Bíblia fala até eram muitos pais, mães. Onde eu chegava tinha uma mãe, Amaro, para cuidar de mim. Estou falando para você. Sempre uma senhora me adotava. Já comeu hoje? Aí levava comidinha, passava roupa, ganhava presente, aquela preocupação de mãe mesmo. Eu ganhei muitos irmãos, glória, aleluia. Muitos irmãos eu ganhei nas igrejas que eu passava. Pastor, tal, o senhor é meu irmão, o senhor é meu amigo, ganhei muitos amigos. Eita Deus poderoso. Então estar só é um conceito vago, é um conceito profundo, é um conceito, como é que eu posso dizer, muito amplo.
Porque eu vou dizer uma coisa para você. A minha estadia só foi muito abençoada. Eu me refiro só antes do casamento. Passei muitos momentos agradáveis, bons, confortáveis. Porque eu tinha Deus e Deus colocava pessoas na minha vida para que me abençoasse. Então, tem gente que diz, eu estou sozinha, pastor. Aí depende dessa solidão. Jeremias 17, 5 e 8. Você pode ver que assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta o coração do Senhor. Quem se aparta do Senhor tem uma maldição. Aí diz, é como arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Olha só, o bem está chegando, o cara nem vê, porque está só, está sem Deus. Mas com Deus você vê sempre a bondade, sempre o melhor. E ele diz que não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto. Misericórdia. Secos do deserto, peraí, o deserto já é seco. E ainda, especificamente, seco do deserto, lugar pior ainda. Na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e que a esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba e não deixa de dar fruto. Ô glória! Jeremias 17, 5 e 8. Esse Deus é bom demais. Querido, ser abençoado é isso. Você está no vale da sombra da morte, você não teme, não tem medo, porque Ele está. Ele está. Gente, João 14, Evangelho de João 14, versículo 1 até o 3, diz: não se turbe o vosso coração. O que é se turbar? O que é ficar preocupado? O coração aperta às vezes, né? Quem nunca passou por isso? Somos meros mortais, somos homens. Tem hora que a gente fica meio assim, né? A ansiedade vem, a tristeza vem. Mas só que olha o que ele diz: crede em Deus, crede também em mim. É Jesus falando para nós. Aí ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Opa, tem sempre um lugarzinho, né? Você já viu aquele ditado que o bom filho retorna à casa do pai? Literalmente aconteceu comigo, né? Fui fazer missões, voltei e a Tamandaré me acolheu. Isso também significa para sempre aquele lugar. Olha, sempre que vier, tem pessoas que eu passei em alguns estados, as portas estão abertas para mim, pastor. Pode vir aqui, aqui tem lugar para o senhor. É mais ou menos isso. É você ser aceito onde quer que você vá. Gente. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está dizendo: ó, tem um lugarzinho para você, viu? Fica preocupado não. Aqui tem lugar para você na minha casa, na casa do Pai. Oh glória! Eita Deus maravilhoso! Tem lugar para você na casa do Pai. Tem lugar para mim, tem lugar para a senhora, tem lugar para o Senhor. Na casa do Pai há muitas moradas. Há muitas moradas para nós. E sabe mais? Muitas das vezes ficamos preocupados, né? Ficamos meio que apreensivos, tá? Aí Jesus disse: se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quer dizer, se não tivesse lugar, eu diria, mas eu vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Quer dizer, se não tivesse preparado lugar, não viria não. Mas eu vou preparar e eu virei. Eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós comigo. Puxa vida! Ele quer você com Ele. Aonde? No Vale da Sombra da Morte, morando lá? Não. Ele quer você nas mansões celestiais.
Ele quer você, gente, em um lugar aprazível, agradável. Ele quer você em um lugar onde exista conforto. Eu estava falando para o Amário e para os irmãos aqui antes, né? Eu fui para o culto, né? Do domingo. Aí voltei cansado. Rapaz, sentei no sofá. Esposa do lado, o filho também. A filha. Daqui a pouco peguei no sono. Perdi a hora. Fiquei lá, apaguei. Acordei literalmente no horário de vir aqui para a programação. Não sabia nem onde eu estava quando acordei. Mas sabe que a coisa, tem coisa melhor de você chegar e relaxar e descansar. É literalmente isso. É colocar preocupação em Deus. Quantas pessoas já viveram tantas experiências de fé e ainda não aprenderam a confiar em Deus, né? Quando ela passa, ou ele passa por um momento difícil, por um vale, em vez de ele fazer como salmista, não temerei mal algum, ele fica temendo. Ele fica preocupado. Ela fica desesperada. Ah, pastor, porque é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Pelo contrário, nós temos que seguir, gente, mudanças. Ontem eu falei aqui sobre a mulher samaritana, lembra? A samaritana teve 5 maridos, ele já estava com o 6º, e Jesus falou, esse não é teu não, viu? Você está com outro e não é teu. Você sabe o que é teimar no mesmo erro? Ela tentou 5 vezes ser feliz no casamento, no relacionamento, 5 tentativas com 5 homens diferentes, e não teve êxito, perdão. Aí no 6º ela estava com um que nem dela era. Se não era dela, era de quem? Era de outra, era amante, né? Ela era, como é que eu posso dizer? Como diz na gíria, né? No meio evangélico, a Dalila. Ela era a Dalila. Mas pastor, que mulherzinha, viu? Gente, eu não vou censurar ela não. Ela queria ser feliz. E tem gente que quer ser feliz a todo custo. E não é assim. Felicidade só em Deus. Porque quando tu estás comigo, eu não temo mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Opa! Tem gente que está buscando consolo no álcool, na bebida, nas drogas, em mulheres, em prazeres, em homens. Querido, você não vai ser feliz desse jeito. Meu amigo, minha amiga, meu irmão nessa programação, é impossível que a ovelha passasse pelo vale da sombra da morte sozinha, devido a inúmeros fatores, perigos, adversidades do vale, e também por ser um animal frágil perante os seus predadores. A ovelha é muito frágil. O homem também não pode vencer as adversidades, as enfermidades, o desemprego, os problemas no lar, o pecado que nesse mundo existe sozinho. Porque todo homem é limitado, né? É frágil. Independente da sua cultura, independente do seu grau, da sua posição social, dos bens que possui. O homem é frágil. Querido, João 15, versículo 6, o Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Ei, você não pode nada sem Ele não, viu? Tem uma canção do Gerson Rufino, né? Sem Ele, né? É paixão que não tem fim. Aí, eu até esqueci agora. Com Ele, aí, sem Ele, é plantar e não colher, trabalhar sem receber. Imagina, sem Ele é assim. Não adianta. É igual essa canção do Gerson Rufino. É manhã de sol, você não sei essa música?
Quantas pessoas, é com ele, né, parece, essa canção. Quantas pessoas estão vivendo exatamente isso? Elas estão enfrentando um momento de extrema dificuldade. Escuta aí, ó. Não sei o que eu sou. Olha aí, ó. Nem mesmo onde eu vou. Sem ele, sem ele, Sem ele. minha vida sem razão, minha vida sem razão, andando sem direção. Andando sem direção. Sem ele, sem ele, Sem ele. não sei o que dizer, Não sei o que dizer. tão pouco o que fazer. Pouco que fazer. É forte, viu? Sem ele, Sem ele. vivendo um temporal, é assim sem ele. Vivendo um temporal. E a história sem final, Minha história sem. sem ele. Sem ele. Meu Deus do céu, sem ele. Oh, meu irmão, é assim, ó. É viver Falso amor. misericórdia, é assim mesmo. E o que mais? Ver o mundo mais sem cor. Eita Jesus, É bebida sem sabor. Sem ele. quantas pessoas estão assim, viu? É lutar e não vencer. Agora diz, ó, trabalhar sem receber. Trabalhar sem receber. Deus me defenda. É o que, meu irmão? É Plantar e não colher. Agora, sem ele feito verdadeiro amor. Sem ele, com ele minha vida tem sabor. Sem ele, meu irmão, com ele agora. com ele meu caminho tem. Muito bonito, hein? Ô, glória. O mundo tem mais brilho. Tem o quê? Tem mais cor. Com ele nunca mais serei um réu. Com ele nunca mais serei um réu. Com ele tudo tem sabor de mel. Eita! Com ele Tudo tem sabor de mel. Com ele pouco se transforma em muito. Com ele pouco se transforma em muito. Com ele um dia eu vou morar no céu. com ele um dia eu vou morar no céu. Combina com tudo, né? Jesus disse, olha, eu estou indo preparar lugar. Ô glória, meu amigo, talvez você está enfrentando um momento terrível na sua vida. E essa canção, ela descreve exatamente isso. Olha aí, ó. Ô glória, com ele minha vida tem sabor. Com ele a minha vida tem sabor. Com ele o meu caminho tem sentido. Com ele o meu caminho tem sentido. O mundo tem mais brilho. O mundo tem mais brilho. Tem mais cor. Tem mais cor. Louve a Deus, você que está em casa aí, meu irmão. Com ele eu nunca mais serei um réu. Com ele tudo tem sabor de mel. Com ele tudo tem. Eita glória. Com ele um pouco se transforma em muito. Com ele um pouco se transforma em muito. Com ele um dia eu vou morar no céu. Com ele um dia eu vou morar no céu. Foi ele mesmo que prometeu. A promessa não é minha. Com ele um dia Eu não prometi nada para você. morar no céu. Mas ele tem uma promessa para você, para mim, para nós. Querido, Filipenses 4,13 diz assim, ó. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã.
eu digo isso por experiência própria. Quando às vezes a gente planeja, né? Ou amanhã eu vou fazer isso. Meu amigo, quantas vezes a gente faz isso? Aí ele diz, digo-vos que não sabeis, isso é Filipenses, tá? Aliás, perdão, Tiago 4,13. Tiago 4,13. Ele diz assim, ó, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, oh glória, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tudo é com a direção dele, irmão. Se o Senhor quiser, Ele pode tirar desse vale hoje. Ele pode tirar você dessa causa agora. Ter um bom pastor do nosso lado nos dá essa esperança, né? Gente, com o nosso Salvador, conhecendo cada dia mais os seus atributos, nós atravessaremos o vale da sombra da morte, queridos. Nós iremos conseguir atravessar. Queridos irmãos, era praticamente impossível que a ovelha ela passasse o vale da sombra da morte sozinha. Olha, você sabe que algumas pessoas, elas ainda não aprenderam a se tornar ovelhas. A ovelha depende do pastor. Você sabe que o pastor Jesus, tá? Ele está querendo entrar na sua vida hoje. É como diz, né? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse verso, Salmo 23, versículo 4, nós podemos identificar a figura do Senhor como pastor. Os atributos de Deus manifestados de forma visível, material, física, onipotência, onipresença e onisciência. O salmista diz, não temerei mal algum. Tá? Por que eu não vou? Porque ele é onipotente. Ele possui todo o poder. Por que eu vou temer se ele tem todo o poder? Por que eu vou temer se ele tem todo o poder? Havia muitos temores quando se atravessava o vale da sombra da morte. Alguns temores dos homens, né? Insegurança, medo, incerteza, principalmente o medo da morte. Você já teve medo da morte? Eu não, eu nunca tive medo. Gente, em algum momento da nossa vida já tivemos um assalto, um acidente. Não é que você não tem certeza para onde vai, é que ninguém quer morrer, meu mano. Uma vez um irmão, ele disse, graças a Deus, se eu morrer hoje, eu morro com Jesus. O irmão falou isso. Aí eu falei, o senhor quer morrer agora, irmão? Deus me livre, pastor, vira essa boca para lá. Pois é, por mais certeza da salvação que alguém possua, ninguém quer morrer. Mas é o caminho de todo homem. Alguns tiveram entes queridos que partiram. E é triste perder alguém. Só quem já sentiu a perda, né, amado, de um ente querido, é que sabe a dor. O vazio que fica. Mas eu aprendi, gente, que não temos que temer a morte. Pelo contrário. Por quê, pastor? Porque tu estás comigo. O Senhor está conosco até na hora da morte. E como o apóstolo Paulo disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Tá? Tem gente que não aceita a morte de um filho. Mas foi trágico, pastor. E a morte de Jesus? E a morte dos apóstolos? Alguns profetas, né? Que morreram. Estevão, por exemplo, ele morreu apedrejado, gente. Mas o que alenta é saber que ele viu o céu aberto e viu Jesus à destra do Pai, intercedendo ali por ele. A onipresença, tu estás comigo.
Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Temos um Deus que está conosco. A sua presença é real. A sua presença é verdadeira em teu viver, em nosso viver. Somente na comunhão com Deus nós conseguiremos atravessar o vale da sombra da morte seguros e alcançaremos o nosso objetivo, que é Jerusalém celestial. A tua vara e o teu cajado me consolam. Querido, Ele é onisciente. É o único que sabe todas as coisas. Ele sabe que quando nós precisamos de consolo, Ele vai estar ali. Uma das funções da vara, fala, tua vara e o teu cajado me consolam, né? Era abrir o velo da lã da ovelha e poder ver o interior dessa forma. O pastor podia fazer uma verificação minuciosa se havia alguma ferida, machucado ou até mesmo espinho em seu corpo, né? Porque o pelo da ovelha é espesso, né? Às vezes entravam espinhos ali naquele pelo e aquele espinho entrava e tocava na carne ali, feria a ovelhinha. Aí o pastor com a varinha lá, abria o pelo e dá uma olhadinha se tinha alguma coisa para cuidar da ovelha. Querido, o pastor Jesus é o único que conhece o nosso interior, corpo e alma, porque Ele é onisciente, tá? Ele conhece por dentro e por fora, sabe qual é a tua necessidade. Pastor Adevaldo Oliveira aqui, meu amigo, eu não conheço a sua vida, eu não sei nem onde você está agora me ouvindo. Tem pessoas que me escutam nessa hora, que me veem nessa hora, que eu não sei nem onde está. Mas o pastor Jesus, Ele restaura a tua vida, Ele te concede salvação. E agora é necessário que você abra o seu coração e deixe que Ele seja o seu pastor. Sinta o toque do Senhor na sua vida, o toque que traz esperança, o toque que traz alegria, o toque que traz paz, libertação, que transforma toda a vida do homem. O cajado, tá? Nós podemos entender que uma das funções do cajado tem várias funções para que o pastor use ele, que era guiar as ovelhas pelo caminho. Quando a ovelha estava se desviando do caminho, na direção correta, o pastor com seu cajado, ele dava um toque de leve e a ovelha entendia e passava a trilhar o caminho correto. Isaías capítulo 30, o versículo de número 20, diz assim, ó: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós somos conduzidos, gente, não pela razão do nosso coração, mas pela direção do Espírito Santo, a permanecermos no caminho de Jesus, que nos levará até a presença gloriosa do Pai. O cajado, ele serve para isso. Olha que versículo maravilhoso aí de Isaías 30, 21. Queridos, vamos deixar o pastor Jesus nos guiar. Deixe o pastor Jesus nesse vale que você está atravessando, vale de sombra de morte, deixa ele te ajudar. A igreja fiel atravessa o vale da sombra da morte confiante em seu Salvador, tendo a certeza que os atributos de Deus, gente, de onisciência, de onipotência, de onipresença, serão manifestos constantemente na vida do seu povo, a vida daqueles que deixam ele se tornar pastor de suas vidas. Então, abra sua boca hoje e diga, Jesus, o Senhor é meu pastor, tá? O Senhor é meu pastor. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez eu pregando, né? Rapaz, faz tanto tempo.
mas parece que foi hoje, foi ontem. E eu falei para as pessoas, está vendo aqui? Eu estou como pastor aqui dessa igreja. E foi Jardim São Paulo, bairro de Jardim São Paulo. Pastorei lá um período da minha vida, né? Era co-pastor, auxiliava um pastor. E eu falando para as pessoas o seguinte: Jesus é o verdadeiro pastor. E nós somos uma ovelhinha diferenciada, pastor no caso, né? Aí eu falando para as pessoas para explicar, eu não sei se você já viu um rebanho de ovelhas, e o pastor, sabe o que ele faz às vezes? Ele coloca um sino, um chocalho, né, no pescoço da ovelhinha, em uma delas. E sabe o que acontece? Aquele sino vai chacoalhando ali e as outras vão seguindo ali atrás. Jesus nos tornou essas ovelhas, somos pastores, e é como se fosse um pastor, aquela ovelha com sininho, é a gravatinha, né? Ele vai lá balançando e as outras vão atrás. É uma hora que o pastor tem que se retirar, tem que se ausentar por alguns momentos. Então ele deixa lá aquele sininho e as outras acompanham. E aquele sino serve de quê? Serve também de orientação. O pastor falou, onde é que ela está? O sininho está balançando, o pastor vou ali atrás. Aí, rapaz, não era para ir para aí não. Você sabe por quê? Até eu, como pastor, tenho que ser orientado. Jesus escuta o sininho tocando e fala, opa, meu filho, você está levando o povo para o lado errado. É por aqui. Quem dirige a obra não sou eu, é Ele. E muitas das vezes eu acho que as coisas, eu só não, outros pastores, temos às vezes aquela mania de achar, o achismo de homens. E não vale de nada o que eu acho, o que eu penso. O que vale é o que o Senhor pensa de nós. Queridos, o pastor Jesus quer hoje te colocar em pastos verdejantes. O vale da sombra da morte existe, mas depois dele tem lá as campinas, né, verdes, bonitas, e as águas tranquilas, na qual você vai descansar e ter refrigério. Que Deus abençoe a todos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.